Mudar de repente meu comportamento tão escandaloso. Casar com a virgem que nem minha tia. Não me envolver com essa má companhia que não se penteia, frequenta a cadeia e lugar perigoso. Tenho medo da polícia e de bandido, alergia a marido correado. E o irmão que não me sai do pé do ouvido, me dizendo que eu devia estudar pra advogado. Outro diz pra estudar engenharia, mesmo sem ter vocação eu digo esqueça. E pergunto se esse peste gostaria que o prédio que eu fizesse lhe caísse na cabeça. Advogado. Polícia de bandido, alergia a marido corneado. E o irmão que não me sai do pé do ouvido, me dizendo que eu devia estudar pra advogado. Outro diz pra estudar engenharia, mesmo sem ter vocação eu digo esqueça. E pergunto se esse peste gostaria que o prédio que eu fizesse lhe caísse na cabeça. Pra ter o anel no dedo e um DR no nome, ser um grande homem, feliz e famoso. Mudar de repente meu comportamento tão escandaloso. Casar com a virgem que nem minha tia. Não me envolver com essa má companhia que não se penteia, frequenta a cadeia e lugar perigoso. Foi assim como ver o mar a primeira vez que meus olhos te viram no seu olhar. Não tive a intenção de me apaixonar, era distração e já era momento de se gostar. Quando eu dei por mim, nem tentei fugir do visgo que me prendeu dentro do seu olhar. Quando eu mergulhei no azul do mar, sabia que era o amor que vinha pra ficar. E daria. aí, amigos, estamos aqui na sua companhia. Agradecemos a dedicação, da sua audiência de estar aqui conosco nesse período de quarentena, de isolamento social, onde a flexibilização da economia começa a ser colocada pelos governos, e nessas circunstâncias algumas atividades já estão acontecendo, em algumas cidades, condicionada pela liberação das atividades econômicas, que já passam a ocorrer em algumas localidades, em alguns municípios. E a gente diz, na verdade, que é preciso que a gente continue mantendo sempre os cuidados, porque na verdade a pandemia ela não acabou, simplesmente o que se está fazendo é uma experiência fundamentada na redução dos casos, que reduziram em algumas cidades, e com isso se faz alguma experiência a nível governamental para ir flexibilizando o comércio, para ir abrindo as portas
para algumas atividades. Mas o importante é a gente dizer que mesmo com essa flexibilização, isso não significa que a pandemia ela acabou. Então sejamos, né, continuemos, né, sempre ativos, vigilantes para nos cuidarmos, né? E você que não tem condição de fazer isolamento social, porque na verdade a luta pela sobrevivência, né, se impõe à vontade de ficar em casa, e muitos brasileiros vão ter que trabalhar, né, para garantir o sustento, né, sobretudo nos serviços essenciais, que não tem condição de fazer esse isolamento, e a gente vai fazer esse isolamento quem pode, né, por aqueles que não podem fazer, e a gente coloca que você que está se expondo, né, continue com o mesmo cuidado, né, todos nós devemos usar máscaras, né, para não ter a possibilidade de contaminar e contrair o vírus, né, propagando o contágio. É preciso muita unidade nessa hora, sobretudo porque nós já estamos praticamente 5 meses, né, que nós estamos nessa situação, né, de incertezas, né, de abalo psicológico, de falta de saber como será o futuro. Aí eu lembro da música, a Simone canta, né, como será o amanhã, responda quem souber, mas o realejo diz que seremos felizes, e vamos acreditar, não obstante as perdas, né, das vidas que já tivemos, ao infortúnio das famílias enlutadas, o infortúnio de todos nós, né, que sobretudo pesando mais para aqueles que perderam seus entes queridos, as famílias, né, que passaram a ser vitimadas, né, por essa realidade que aí está. Mas sejamos assim vigilantes, não perder a fé, nem deixar de acreditar no futuro, porque a gente tem que superar, a humanidade tem que superar esse momento, e a gente tem que dar a volta por cima. A humanidade tem demonstrado que tem vontade de viver, que tem solidariedade, né? E que tem se revoltado muitas vezes contra determinados comportamentos institucionais, né, governamentais e pessoais, né, que partem, né, de pessoas que não têm a sensibilidade com a vida, e que isso revolta muita gente, e essa revolta, né, a esses comportamentos nocivos, né, que faz não preservar a vida, ela tem uma resposta pelas pessoas mais conscientes. Então é isso, estamos nessa, hoje é uma terça-feira e a semana prossegue, né? Prossegue cada um com as suas atividades do cotidiano, né? Os estudantes tendo suas atividades remotas, né? Via redes sociais, né? Via plataformas, né? de comunicação, né? de reuniões. E foi na verdade uma realidade nova que se impôs para a vida de todos nós, e sobretudo para os estudantes que de uma hora para outra, junto com os professores, tiveram que se organizar e se reorganizar, né, para um modelo de educação que nem sempre, né, as pessoas estavam preparadas, né, para isso, nem sempre as pessoas estavam preparadas para essa realidade. De uma hora para outra, né, se teve que os professores se adaptarem, né, a essa nova realidade de ensino à distância, né? De qualquer forma não é um destino oficializado como ensino à distância, mas esse ensino remoto, ele transparece isso, né? Que o conhecimento ele passa a ser transmitido pelas plataformas digitais, né? Pelo celular. E nesse momento é muito importante a gente falar de um mundo, né, que de uma hora para outra a educação se viu, né, obrigada a usar a informática, a tecnologia, num país que não está preparado para isso, né? As pessoas não têm, a maioria da população não tem rede de internet, eu digo sobretudo de boa qualidade, capaz de viabilizar a transmissão de um conhecimento educativo via internet. E mesmo quem tem acesso à rede de internet, a gente sabe, né, o quanto
isso muitas vezes é difícil, né? Você ter uma estabilidade no sinal. E essas deficiências, eu acho que o Brasil é um país que tem que se cuidar para isso, porque a partir de agora nós temos que ter essa consciência que vamos passar a usar com mais frequência as redes sociais, usar com mais frequência a internet para nos comunicarmos, né? É lógico que a vida ela não vai ser eternamente virtual, mas a pandemia, inclusive, nos ensinou, né, a encontrarmos novas formas de comunicação através do celular. Quantas reuniões não estão acontecendo de forma virtual, onde as pessoas se encontram, né, comemorações virtual. Então a tecnologia ela veio abrandar um pouco, né, essa distância que foi imposta a todos nós, né, por essa doença. E eu fico assim imaginando o que seria dessa realidade em tempos em que não tínhamos esses meios de comunicação, né, capazes de aproximar as pessoas como nós temos hoje, né, como o WhatsApp, como o Facebook, como as plataformas móveis de comunicação, né, de reuniões. E aí isso veio, essa tecnologia nesse momento está cumprindo, né, o seu papel social, né, sobretudo para aproximar as pessoas, né, no momento em que a gente obrigatoriamente tivemos que nos distanciar, onde amar as pessoas agora significa não mais você abraçar, dar a mão, porque abraçar, dar a mão, né, nesse momento ele não ganha um sentido de afeto, ele ganha um sentido de prejudicar o próximo, né, pela probabilidade de se passar o vírus para as pessoas. Então os próprios cumprimentos, as formas de afeto, elas foram modificadas. E é isso, né? A gente acredita que nós vamos superar, né? Nós vamos superar essa realidade que aí está, né? Esse sofrimento não vai ser para sempre. A gente estamos torcendo para que a ciência, né, cada vez mais evolua através da sapiência dos pesquisadores, né, para atenuar essa realidade, né, com a vacina. Muitas vacinas estão sendo testadas no momento em várias partes do mundo e muitas delas, né, já apresentam resultados promissores, né, em algumas partes, e já existe até a probabilidade, né, de essas vacinas serem mundializadas. Inclusive o Brasil, o Butantan já interage. Eu já ouvi no noticiário que a Rússia vai, a partir de outubro, já testar uma vacinação em massa. E o que a gente tem é que torcer, né? A gente tem mesmo que torcer para que essa vacina ela realmente surjam, né? Porque não é só uma, são várias vacinas em vários países, em várias partes do mundo, e a gente fica torcendo, né, para que essas vacinas elas realmente tenham êxito e sejam um contraponto, né, a essa realidade, porque desde março que a população brasileira ela vem nessa circunstância, as pessoas já estão cansadas de ficar em casa, e com isso não justifica, né, o cansaço você ir para a rua, porque é a mesma coisa de você nadar e morrer na praia. É lógico que já existem algumas cidades que estão abrindo o comércio. Aqui mesmo no Cariri já iniciou uma abertura do comércio na fase 1, né, e da administração, né, da pandemia. Mas porque o comércio está aberto não significa dizer que você tem que morar dentro das lojas. Porque o comércio está aberto não significa dizer que você tem que ir para a rua. O comércio está aberto, mas você vai frequentar esse comércio só quando tiver necessidade. Porque o que passa a impressão que passa para muita gente é porque o comércio abriu, aí as pessoas acham que porque o comércio abriu, a pandemia, né, o vírus se acabou, que a pandemia passou. Mas não é isso. Esse comércio está aberto até para atender as pessoas que estão em casa, né? Não é porque o comércio está aberto que você vai ter a necessidade de ficar morando na rua. Até porque você não tem dinheiro para estar comprando toda hora.
Agora, naquele momento que você precisa de um produto, que você precisa de alguma coisa desse tipo, aí, na verdade, você, né, busca uma loja, né, para comprar aquilo que você está precisando naquele momento. Mas é muito importante a gente dizer isso. O comércio está aos poucos, né, abrindo, mas não significa dizer que está abrindo, né, o comércio foi aberto aos poucos, é porque o vírus foi embora. Nada disso. A pandemia continua, o perigo do contágio, ele continua entre as pessoas. E é isso, a gente fica muito feliz em ter você aqui ao nosso lado, né, acompanhando nossas transmissões. A gente manda um abraço para nossa amiga Diana Araripe, nossa amiga Gina Canuto, né? A nossa cunhada, a Gina Canuto lá em Fortaleza, tá lá no Montese, trancadinha, né, Gine? Né, Gina? Você, né, com Letícia e a Alice, e o Clêncio também, né? Saindo por necessidade de trabalho, né? Mas é isso, se cuidem por aí. Um abraço para vocês. Um alô também para o Paulo Wendel, né, que está nos acompanhando, nosso amigo professor, e que o Paulo Wendel é uma das pessoas que tem feito um trabalho maravilhoso aqui no Cariri, no sentido de promover grandes debates, fomentar a cultura, fomentar a ciência relacionada com as características regionais, né, com análises regionais vinculadas à cultura, à espacialidade. Um abraço para o Adriano, né, Ferreira, que também está nos ouvindo, e outras pessoas que no decorrer da nossa live, no decorrer do nosso programa, né, da Rádio TV Urupemba, vai se agregando, né, nessa transmissão, né? A gente coloca que a Rádio TV Urupemba, ela é uma web rádio. Há mais de 7 anos nós atuamos, né, no campo das transmissões ao vivo via internet, né? E essas transmissões ao vivo, ela começou de uma necessidade de um contato interativo, né, ao vivo com as pessoas, e quando ninguém nem pensava em transmissões ao vivo na internet, há 7 anos a gente já fazia isso, lógico, né, com um grau de precariedade maior, porque não tínhamos a facilidade que temos hoje das redes sociais, e naquele momento a gente entrava no ao vivo e as pessoas ficavam todas admiradas. Poxa, você está ao vivo, como é que se faz isso, né? Entrando ao vivo, como é, que legal, você desempenha um papel fundamental entrando ao vivo, como se no meio de comunicação, realmente uma rádio. E a gente foi alimentando, né, com dificuldades, né, e os sites muitas vezes eles não colaboravam. Depois esses sites resolveram pagar. Nossa hospedagem de transmissão era feito pelos as plataformas, né, os sites norte-americanos, e com o passar do tempo surge o Instagram, surge o Facebook, surge o WhatsApp, surge uma série, né, de plataformas móveis que possibilita, né, com essas redes, fazermos esse tipo de trabalho. E as web rádios, elas continuam, elas têm um papel fora do comum, sobretudo no momento em que o rádio ele perdeu a sua função social. Com isso, eu não quero generalizar, né, de dizer que os rádios eles não têm sentido. O rádio continua sendo um meio de comunicação de grande importância, mas o rádio como meio de comunicação, se a gente pega no caso de falar das rádios, né, que justamente são as empresas, então a gente começa a entender que as emissoras, né, o rádio como emissoras, né, as rádios em si, elas, com o passar do tempo, as rádios se transformaram meramente em instâncias, né, em empresas comerciais. E esse mundo capitalista na busca do lucro, a partir da venda de produtos, né, tudo é comércio, né, tudo é mercadoria, as pessoas são mercadorias, a música se tornou mercadoria, alimento é mercadoria, cultura é mercadoria.
E aí a busca, essa tendência de tudo virar comércio, foi o que aconteceu com a música, e as rádios também passaram a se constituir, né, como apenas um local de vender produtos, de fazer propaganda, né? E com isso, né, a dimensão educativa do rádio, né, foi se perdendo. Se você pega as músicas, se você pega as programações das rádios até os anos 70, você vai ver, você vai perceber que as programações das rádios eram uma programação assim muito interessante, porque existia crônicas. O que era crônica? Era aquele momento em que um escritor da cidade, um intelectual, ou as pessoas sensíveis, né, ao que estava acontecendo nesses municípios, escrevia, né, determinadas crônicas relatando a realidade do momento, né, no campo político, no campo da saúde, no campo do afeto, os acontecimentos que aconteciam na cidade. Esses acontecimentos eles eram retratados em formas de crônicas. Então a crônica era um espaço onde se abordava uma temática sobre aquilo que estava acontecendo na cidade. E a crônica, ela servia para isso, né? Justamente para fortalecer a vida do cotidiano de forma literária. E toda rádio tinha a sua crônica. Eu lembro que aqui em Barbalha, a primeira rádio que foi inaugurada, né, a Rádio AM, a antiga Rádio Salamanca, tinha uma programação fenomenal, né, onde os locutores na época era o Antônio Libério, o João Hilário, né, tinha o Parcelli Luna, enfim, era muita gente boa envolvida, né, naquela rádio, e que eu até esqueço o nome de muita gente no momento, e é um exemplo disso. As rádios também, elas tinham uma função, inclusive social, de dar a hora, ou seja, comunicar as horas. Aí hoje você diz, mas que besteira essa coisa de rádio está dizendo as horas. Você pode até pensar isso hoje, porque todo mundo tem relógio, né? O computador tem relógio, o celular tem relógio. Nós vivemos um momento, né? Eu sou de uma geração que nós presenciamos um momento em que nem todo mundo tinha relógio. E o fato de não usar relógio de pulso fazia com que você, né, não ficasse desorientado, você não sabia nem as horas. E era comum as pessoas dizerem, né, liga aí o rádio para a gente saber as horas. E as rádios tinham essa preocupação de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora, estar dando as horas para as pessoas, né? Alerta, porque você às vezes tinha um compromisso da aula, de uma reunião, né, quem era professor, e as pessoas se orientavam pelo rádio. Então o rádio tinha esse papel social até de dar as horas para as pessoas se orientarem, né, em suas vidas. Se você diz isso hoje, né, que o rádio servia para dar hora, as pessoas vão rir. Ah, que besteira, rádio para dar hora, sim. Mas é porque naquele momento não tinha facilidade de acesso, né, a relógio. Hoje tem o campo digital, você tem hora no celular, você tem hora no Facebook, você tem hora em tudo. Mas naquele momento ou você tinha um relógio de pulso ou você não tinha horas. E o rádio, ele cumpria esse papel, né, de dar as horas, né, para as pessoas. Outra coisa importante, né, que o rádio tinha eram os programas de auditório, né, que hoje acabou. Hoje se acabaram os programas de auditório. Como não tinha televisão, logo no início do rádio, não tinha televisão, e aí o rádio cumpria esse papel, né, de animar as pessoas. E realmente tinha o auditório, com pessoas, com o público, com os artistas, com o apresentador, e você não via a imagem. O que hoje a televisão transmite, programa de auditório, que é comum, todo mundo sabe como é, mas o rádio fazia isso ali, você transmitia o som, né, daquele programa de auditório com plateia, com apresentador, com artista, né, a partir da sonoridade do rádio. E muitos cantores, né, que integram a música brasileira, e de grandes nomes, a Dona Nirã Barbosa, o Luiz Gonzaga, né, o próprio Roberto Carlos, se você pega também cantores
como enfim, né? Existem até as cantoras do rádio, né? Tem até aquela música, nós somos as cantoras do rádio, vivemos a vida a cantar. A Elisete Cardoso, né? E por aí existiam inúmeros artistas, né, que tiveram o início de suas carreiras se apresentando em programas de auditório, e eles eram classificados ou não, e dependendo da sorte, da competência ou disposição do jurado, uns eram aprovados como cantores e seguiam a sua vida artística, outros eram reprovados, mas prosseguiam, né, com a sua teimosia, confiando no seu talento, e davam a volta por cima e se agregavam, né, como se afirmavam como cantores, né? Então o rádio ele tinha esse papel, né, esse papel artístico, esse papel de promover a cultura. Outra dimensão do rádio, né, que se coloca de grande importância eram as novelas. A nova geração, essa geração que está aí hoje, ela só conhece novela a partir das televisões. Mas não existia televisão, não existia, né, todo esse campo artístico profissionalizado na televisão. E as novelas, né, demarcavam época. As novelas existiam nos rádios, eram chamadas as novelas de rádio. E lógico que não tem imagem. E quem ouvia essas novelas de rádio? As donas de casa, estava fazendo, cuidando, né, lá da comida, estava cuidando do menino, e elas assistiam as novelas pelo rádio. E aí era só o som, a imagem, as pessoas falando, né? Era o som da chuva, botava os pingos d'água, o som do cavalo, botava o cavalo, o som das patas do cavalo, se era trovejando, botava o som do trovão. E interessante, porque isso era interessante, porque quem assistia às novelas do rádio, elas identificavam os atores pela voz. Quando tinha um ator falando, elas já saía fulano de tal, né? E aí o rádio ele exerceu esse um grande papel, né, no entretenimento, né, para as pessoas em novelas, as chamadas novelas do rádio. E em torno de uma novela do rádio, produzir uma novela para rádio implica dizer uma responsabilidade e uma criatividade muito grande. Exemplo, para fazer o som de um trovão, eles balançavam a lâmina de aço, né? Que o som da lâmina de aço parece com a lâmina do trovão. Se estava chovendo, eles derramavam água, né, num copo ou numa bacia para dizer que ali era o som da chuva. E tudo era inclusive feito ao vivo. Então era uma dimensão artística e criativa muito grande em termos de produção de uma novela do rádio. Né? Não era tudo preparado, que você grava, corta, aí depois vai para a televisão, já tudo prontinho. Não, era feito ao vivo. Então o rádio, ele tinha esse papel, né, de propagar a cultura. Inclusive o próprio Getúlio Vargas, quando ele assume o poder no Brasil, dentro das circunstâncias que foram, de ditaduras e tudo, mas aquele espírito nacionalista, o Getúlio Vargas, o Estado vai contratar a Rádio Nacional, né, para ser a propagadora da cultura no Brasil. Aí você pega as cantoras, né, os programas de auditório que promoveu vários artistas. O próprio Adoniran Barbosa, ele apresentava um programa de auditório onde Luiz Gonzaga começou lá, muitos eram reprovados. A Elza Soares, a grande Elza Soares, também continuou, começou sua carreira artística em programa de auditório. E esse modelo de rádio, ele foi, né, sendo transportado no tempo, né? Começou a entrar na década de 50, 60, até no final da década de 70, as rádios tinham uma programação muito interessante, no sentido de ser propagadora da cultura, né, de dar voz às pessoas, né, no campo da literatura, da musicalidade, de crônicas.
de dar as notícias locais, né? E quem fazia os noticiários do rádio tinha que buscar a notícia. Porque hoje você abre um site da internet, aí você tem notícia de todas as partes do mundo, tem notícia toda hora, você vai selecionando para saber aquilo que você vai ler no rádio. Mas antigamente não tinha isso. Para você saber a notícia, você teria que buscar a notícia para poder falar da notícia no rádio, nos jornais. Sobretudo as notícias locais, né? E existiam antes das rádios, né, muitas pessoas que passavam a trabalhar em rádios, no rádio, eram pessoas que vinham de experiência de serviços de alto-falante. E o que é o serviço de alto-falante? São aquelas cornetas, né, que se bota de som, onde tem um microfone, você fala, seu som sai na caixa de som, e as rádios que não tinham, as cidades, as localidades que não tinham rádios, tinham essas cornetas, essas caixas de sons distribuídas na cidade, onde tinha um estúdio, o locutor falava e essas cornetas, essas caixas de som espalhadas na cidade, né, conectadas por fios, né, ia divulgando, propagando, né, as mensagens lidas, né, lidas pelo locutor. E aqui em Barbalha, em outras partes do mundo, o Círculo Operário, né, que era uma instituição que agregava os trabalhadores católicos, né, tinha esse papel assim, educativo. Inclusive os círculos operários tinha cinema, tinha escola para os filhos dos operários, né, filiados, tinha serviço de saúde, e também muitos círculos operários tinham rádios. E os círculos operários que não tinham rádios, eles criavam os serviços de alto-falante para fazer o papel à vez de um rádio. E esses serviços de alto-falantes, eles cumpriam um papel de utilidade pública muito importante na cidade, porque eles noticiavam as coisas que estavam acontecendo na cidade. Inclusive anunciavam até os filmes que estavam passando, as séries no cinema, falecimento de pessoas da comunidade, eles noticiavam, porque na verdade não tinha rádio, e o rádio era o serviço de som da cidade. E a experiência desses locutores vai fazer com que no futuro muitos desses locutores eles passem a se constituir como grandes profissionais do rádio, né, no campo da modernidade. Aqui mesmo em Barbalha, existia o serviço de alto-falante São José, que era do Círculo Operário, e desse serviço de alto-falante, muitos grandes profissionais do rádio que nós estamos hoje, como o João Hilário, como o Antônio Borba, né, tantos outros, né, eles tiveram seu início de carreira, a sua experiência, através dos serviços de alto-falante, né, que existiam nas cidades, como é o caso desse do Círculo Operário, que existia aqui em Barbalha. E a geração anterior a eles, né, também já trabalhavam em rádios, né, nesse serviço de alto-falante. Então, nós estamos colocando isso porque, para lembrar, né, que o rádio que nós temos hoje é um rádio diferente, né, do rádio que tínhamos antigamente. Aí muitas pessoas poderão até dizer, ora, mas a gente não vive de passado, a gente está no presente, tem que mudar. Sim, tem que mudar, mas tem que mudar garantindo cada vez mais qualidade. Então o rádio perdeu, na verdade o rádio perdeu, foi o seu papel social. O rádio só serve para quê hoje? Para que é que serve a emissora de rádio? Para puxar o saco, né, do dono, que geralmente é um político, né, e que se elege e bota a rádio a serviço, né, do seu poder, né, da sua expressão de poder, dos seus anseios de poder, e para tocar música, que é a mesma besterol, né? As músicas são as mesmas, né? São estandartizadas, parece que esse forró urbano, estou dizendo, nada contra o forró urbano, né? Que tem o direito, cada um que der, mas na verdade é uma coisa muito comercial, né? Parece que a música a cantora de uma banda é a mesma que canta em todas as bancas, o ritmo são o mesmo, as temáticas são as mesmas, e perde o sentido identitário do forró,
que nasce a partir, né, de uma proposta literária de abordagem do campo, do rural, né, que se agrega ao forró, ao shot. Esse forró urbano hoje é feito por pessoas que nunca moraram nem no sertão, não sabem nem o que é o sítio, diferente de Luiz Gonzaga, diferente de Humberto Teixeira, né, como compositor, diferente do Zé Dantas, diferente de Dominguinhos, né? E foram pessoas, compositores artistas que promoveram o forró, as letras do forró, inspirada poeticamente no ambiente sertanejo. O forró que temos hoje é um forró urbano, cujas letras não dizem nada, né, cujas letras, né, só aborda chifre, traições, né, e essa coisa toda. Tem até um tipo de música aí que é uma tal de uma sofrência. Pelo amor de Deus, o mundo já vive tanto de sofrimento, você ainda vai procurar sofrência. Eu acho que quem está sofrendo tem que procurar coisa alegre, e não você legitimar uma tal de sofrência, que na verdade tem gente que gosta desse ritmo, e a gente tem que respeitar. Mas a gente tem que dizer que nesse sentido de qualidade a coisa ficou mesmo deteriorada. E os rádios só abordam esse tipo de musicalidade. As rádios não tocam Caetano Veloso, não tocam Adoniran Barbosa, não tocam Gilberto Gil, não toca Jorge Benjó, não toca Tom Zé, não toca Luiz Gonzaga, não toca Dominguinhos, não toca nada disso. Parece que aquilo que é bom foi exterminado, né, da face da terra para dar lugar àquilo só do presente, né, aquilo que comercializado. Né. E nesse sentido de falar em comercial, as rádios atuais, elas só servem para passar propaganda. Você sintoniza uma rádio, não passa uma música que preste, não passa uma música boa, só é propaganda comercial da hora que você liga até a hora de você desligar o rádio. Aí que acolá botou uma musicazinha e aquelas músicas de péssima qualidade. Não se toca mais Zequete, não se toca mais Lupicínio Rodrigues, numa rádio, a Adoniran Barbosa, né? Não se toca Alcione. Quer dizer, cara, aí eu não sei, aí as rádios ela perdem o seu papel social, que inclusive as rádios, né, elas serviam até para dar aviso às pessoas. Eram os chamados serviços de utilidade pública. E o que era os serviços de utilidade pública? A gente tem que colocar a realidade das épocas, pessoal. Antigamente não tinha telefone assim socializado como nós temos hoje. Tinha cidade que nem linha telefônica tinha, depois chega a linha telefônica que só atende em nível local, só dentro da cidade, e você não ligava direto. Você ligava para uma central e a recepcionista dizia: você quer falar com quem? Aí você dizia o número do telefone, ela botava os cabos lá dentro das conexões correspondentes ao número que você dizia, e através dela você falava com aquela pessoa que você queria com ela se comunicar. Depois foi que veio o chamado DDD, descagem, né, direta, à distância. E as pessoas, para se comunicar com outras, ou era assim, em 4 gatos pingados, que tinha telefone, que a maioria não tinha telefone, e os telefones pareciam umas malas pretonas, né, umas malas, qualquer dia é bom a gente mostrar aqui no programa como eram os telefones da época. E aí as pessoas também não tinham celular, como nós temos hoje, não tinha redes sociais, então você se comunicava com as pessoas ou pelo telefone, por carta, né, onde os correios também tinham um grande papel. Os correios funcionavam, né, como uma forma de fazer as pessoas se comunicarem. Os nordestinos moravam aqui, a parte da família morava em São Paulo, que a gente sabe que muitos nordestinos, durante muito tempo, tiveram que ir para o sul, migrar, para poder sobreviver, né? Porque o Nordeste não tinha ainda essa autonomia, essa cidadania que hoje ainda está se buscando conquistar, mas que já melhorou bastante. E muitos familiares do Nordeste, né, tinham também seus familiares, né, pessoas de suas famílias morando no Sul. E essas pessoas, para se comunicarem, só através de carta. E as pessoas tinham que escrever a carta para os seus parentes, para os conhecidos, para os amigos que moravam, né, na região sudeste, em São Paulo, no Rio e em outra parte, né, fora do Nordeste. E quando você botava a carta hoje, numa terça-feira, a carta só ia chegar lá na sexta, na segunda-feira. Quer dizer, quando a pessoa recebia a carta,
muitas coisas já tinham acontecido, que a carta nem falava mais. Mas era assim, você falava por telefone, quem podia até falar por telefone, você não falava de uma cidade para outra. Você só se comunicava dentro da própria cidade. Aí porque o que eu quero dizer, que ligação eu quero fazer disso com o rádio? É porque como o rádio atinge várias partes da cidade, as pessoas mandavam os seus recados, faziam suas comunicações para os amigos, para os parentes, pelo rádio. Então era comum na programação do rádio ter programas chamados serviços de utilidade pública, onde as pessoas precisavam mandar um aviso, um recado para um parente, para um amigo. Então mandava recado pelo rádio. Eu lembro que era mais ou menos assim: atenção, Dona Maria Firmina, que mora no Caldas. Seu irmão, fulano de tal, manda dizer que a operação dele vai ser sexta-feira. Atenção, fulano de tal, que mora lá no sítio Venha Ver. Fulano de tal avisa que você já pode vir pegar a mercadoria que seu João já deixou na casa dele. Era assim, era mais ou menos assim. As pessoas mandavam recado para as outras que moravam distantes através do rádio. Eram os chamados serviços de utilidade pública. E toda a rádio tinha. Aí vocês começam a entender o papel social que tinha o rádio. E dos anos 80 para cá, não sei o que aconteceu, aí as rádios, né, deixaram de cumprir um papel social. É claro que hoje ninguém precisa mais de estar colocando cartas, que os correios servem mais para entregar mercadorias, né, porque hoje você se comunica diretamente, já tem as redes sociais, o Facebook, o Instagram, né, já tem o WhatsApp e outras redes aí, formas de comunicação, de plataformas. Mas assim, né, o rádio, lógico que você não vai precisar mais mandar recado pelos rádios, né? E hoje você se comunica direto, que o celular não precisa mais, né, facilitou a comunicação. Mas em termos assim de cultura, o rádio perdeu muito a qualidade, né, de fazer abordagem, de busca de qualidade, de programas sobre história, sobre a curiosidade, sobre a memória, né, de falar do lugar. Inclusive, até tocar Luiz Gonzaga não se toca mais, Dominguinho não se toca mais. Essa criançada que está aí, esses meninos, né, dessa nova geração, quando chegarem na puberdade, quando chegarem quando estão chegando na adolescência e ficam jovens, estão perguntando aos pais: papai, mamãe, quem é esse tal de Luiz Gonzaga? Né? Me diga uma coisa, na escola eu ouvi falar num tal de Moraes Moreira. Quem era esse homem? Então vai chegar a esse ponto, né? Porque o país foi sendo aprisionado, né? Só por aquilo que vende naquele momento. Aí a dança da bundinha, a dança de não sei o quê, parece uma brincadeira de pegar gente besta. E a verdadeira cultura, a literatura, ninguém faz essas abordagens, né? Ninguém busca saber quem foi Renato Teixeira, e é isso, né? Mas assim, a gente faz essa análise porque hoje, com os meios de comunicação que nós temos, né, com essas plataformas digitais, como a partir da internet, nós temos condição de fazer rádio, da gente fazer rádio com qualidade, tocando aquilo que realmente constrói, aquilo que é bom para os ouvidos, fazendo questionamentos sobre determinados aspectos da realidade, para a gente crescer, para a gente entender, nos compreendermos como humano. Se fosse nas rádios dessa amarrada que tem por aí, jamais a gente teria um espaço como esse que a gente está tendo agora, aqui através da Web Rádio TV Urupemba, porque é uma rádio sem compromisso com o comércio, é uma rádio que não é aprisionada por interesse de patrão, é uma rádio que surge para colaborar com a cultura, é uma rádio que surge para a gente crescer, porque jamais você vai encontrar uma rádio com um espaço para fazer isso, porque o locutor fala 2 minutos e tem que passar 20 só com propaganda, o locutor fala 1 segundo e aí já tem a música lá do forró, tem que botar.
E aí não se tem tempo para se falar de coisas boas, de falar de cultura, né, de crônicas, de um bom noticiário, não tem. Então eu não sei mais para que serve o rádio. Só para fazer propaganda de vender produto. E por besta comprar. Né? Meramente nós só somos vistos como consumidores. O ser humano não é mais visto como pessoa, não. As pessoas só veem a gente como pessoas para comprar. Você levanta de manhã, aí já tem uma faixa na tua rua. Promoção de não sei o quê, compre um e leve dois. Aí você vai pegar o ônibus para ir trabalhar, tem um outdoor. Compre o produto tal. Aí o ônibus ou o carro para debaixo do semáforo, junto com o sinal de trânsito já tem propaganda de produto. Aí você para em outro lugar e vão te dar um papel para você comprar um produto pela janela do carro ou panfletando na rua. Você chega na universidade ou na escola, tem gente dando papel para você comprar. Aí te ligam no telefone toda hora para você assinar cartão de crédito. Te liga no telefone toda hora para você fazer plano disso e plano daquilo. Então a gente vive bombardeado por pessoas que querem meter a mão no nosso bolso para levar o nosso dinheiro. Nós só somos vistos como consumidores. E o rádio também nos trata assim. É propaganda direto no rádio, em cima de você. Né? Mas é isso, a gente agradece o calor da sua audiência, é muito legal. Temos aqui nos ouvindo o nosso amigo Roberto Maguila, né? Eita, Roberto é um guerreiro, né? Roberto é uma pessoa entrosada, numa cultura nordestina, carregador do pau da bandeira, devoto de Santo Antônio. E o Roberto é uma dessas pessoas maravilhosas que integra e ainda presenciou, né, de uma geração que também presenciou esse modelo de rádio, né, que sabe que não existe mais. Um abraço para você, Roberto. Fique sempre na TV Urupemba. Vamos compartilhando esse link para que outras pessoas também possam ter conhecimento e se relacionar, né, conosco através dessas exposições. A gente manda um abraço também para Lourdes Vitorino Mendonça, a nossa Lourdes. A Lourdes é uma pessoa assim, fenomenal. Tem pessoas que a gente se depara no campo, né, da juventude, da adolescência. E a Lourdes integrava conosco aqui em Barbalha um grupo de jovens, né, que era liderado pelo padre Agostinho Mascarenhas, com o Aldo Luna, com o Fernando, com o Roberto, com o Paulo Guete, com a Jácia Neves, enfim, era muita gente boa, né, que naquele momento a juventude também se reunia, tinha uma prática de se reunir, né, tinha uma prática de administrar, né, tinha os centros cívicos, tinha o movimento estudantil, né, no caso de Barbalha era o Centro Estudantil de Barbalha, a juventude se organizava, né? E esses momentos, né, de grupos, né, esse momento de instituições, eles são muito importantes na vida do jovem, porque faz o jovem a pensar, promove a interatividade e a afetividade entre os jovens, mostra os caminhos do mundo em formas de relacionamento humano, né? E hoje, para a juventude, não tem mais tempo de se reunir, né, de grupos, de jovens, né, de se reunir em instituições. O movimento estudantil é um movimento morto. Né? Cadê esses estudantes têm que se organizarem para reivindicarem seus direitos. Né? A gente vive num país que massacra adulto, massacra criança e massacra sobretudo a juventude. E é a juventude que tem que se mexer, porque é uma juventude que tem que garantir o seu futuro, e esse futuro não cai do céu. Né? E se espelhando no passado é importante. Então, aqui em Barbalha, em Juazeiro, Crato, existia até os anos também 80, os jovens eram muito organizados. Eu estou colocando isso porque a Lourdes está mandando um alô para a gente, né, dizendo que está sendo massa essa temática sobre o rádio. E a Lourdes é uma dessas pessoas que teve essa experiência junto com outras, né, conosco aqui em Barbalha. Mas aí é isso, vamos esperar, né, que os jovens, né, continuem se organizando, porque se antes precisava se organizar, agora é que precisa mesmo de mais organização. A gente vive numa sociedade que quem não tiver organizado vai se ferrar. Se você tentar viver só, você se ferra. O mundo está tão opressor de um jeito, e tão individualista de um jeito,
que a gente só vai dar de conta dele e resistir com unidade. Não é à toa que, de uma hora para outra, movido pela necessidade, veio à tona aquela frase: ninguém solta a mão de ninguém. Quando essa frase apareceu, de ninguém solta a mão de ninguém, é porque a gente se sentia fragilizado. A partir daquele momento surgiu uma consciência que era preciso a gente dar as mãos. Porque ou se une, ou o barco vira com todos nós. Não dá mais para fazer resistência de forma individual. Não se tem mais condição de se fazer resistência com egoísmo, né? Então, ou a ficha cai, no sentido da gente saber o país que estamos vivendo, as circunstâncias que estamos passando, de mau governo, de opressão, e para acabar de completar, né, aí vem uma pandemia dessa, né? O ruim se junta ao que não presta. Aí quem sai perdendo com isso somos todos nós. E é preciso que a gente levante a cabeça e busque alternativas, né? A Rádio TV Urupemba, ao se abrir fazendo, né, esse trabalho, ela busca contribuir. Você também no seu celular. Existem muitas pessoas que estão usando da criatividade, sobretudo agora também na quarentena, para contribuir com a cultura, contribuir com o diálogo, né? Aí começam a fazer algumas ações na internet, algumas postagens em Facebook, né, colaborativas para a cultura, para a educação, para a conversa. Então o seu Facebook vai ter a cara que você dá para ele. O teu Instagram vai ter a cara que você dá para ele. O teu WhatsApp vai ter a cara que você dá para ele. E os meios de comunicação, a tecnologia está aí. Elas podem ser usadas para o bem ou elas podem ser usadas para o mal, né? Isso aí vai ficar até o critério. E aí esse bem e esse mal pode te evoluir ou pode desgraçar a tua vida. Agora a gente começa a perceber o tanto, né, de sites que foram obrigados pela justiça sair do ar, né? Porque os perfis, né, de redes sociais que tiraram do ar, porque não eram perfis que estavam prejudicando com mentira, com fofoca, agredindo as pessoas. E a gente não precisa disso. Eu acho que a gente tem que fazer uso dessa tecnologia, que ela é muito boa, né? Imagina que cada um de nós pode ter sua televisão, através do seu canal no YouTube, né? Cada um de nós pode ter sua rádio através também da internet, né, como estamos fazendo agora, mas é isso. E eu já falei demais, né? E é bom a gente neutralizar um pouco a fala, né, com uma musicazinha, e música de qualidade, lógico, né? Então vamos tocar uma musicazinha, retornamos já. Quando ando nas ruas de mim, me procuro, tento me encontrar, solitárias, desertas, sem fim. Toda rua de mim é um outro lugar. Busco um velho endereço no bolso. Se bem me recordo, também o perdi. Me confundem as lembranças de novo. Sou um pouco de tudo que vivi. Quando ando nas ruas de mim, frente a frente comigo eu estou. Outros olhos me dizem que sim, e enfim, pelas ruas de mim eu vou. Quando ando nas ruas de mim, frente a frente comigo eu estou. Outros olhos me dizem que sim, e enfim, pelas ruas de mim eu vou. Quando ando nas ruas de mim,
planto a flor que irei ofertar, mesmo que não hajam jardins. Toda rua de mim é um outro lugar. Guardo ainda a vontade de antes, a mesma força que me fez partir. A eternidade é só um instante. Sou um pouco de tudo que vive. Quando ando nas ruas de mim, frente a frente comigo eu estou. Outros olhos me dizem que sim, e enfim, pelas ruas de mim eu vou. Quando ando nas ruas de mim, frente a frente comigo eu estou. Outros olhos me dizem que sim, e enfim, pelas ruas de mim eu vou. É isso, a gente fica contente em ter você, né, peneirando a vida aqui na Rádio TV, Web Rádio TV Urupemba de Barbalha. A gente manda um abraço para nossa amiga Luciana Duarte, nossa aluna da Universidade Regional do Cariri. Concluiu, Lu? Eu não sei, né? Mas é isso, né? A gente manda um abraço para ti, Luciana, agradece você estar conosco nessa transmissão. E a gente também aproveita, manda um abraço para o nosso amigo Sávio, né? Sávio Gonzaga. O Sávio é uma pessoa muito preocupada com a questão ambiental. Ele tem um trabalho, né, de sapiência e sabe fazer um trabalho fenomenal de reciclagem, produção de papel e muitas outras, né, alternativas ecológicas. Ele é muito criativo e o Sávio está conosco, nos ouvindo, né, peneirando a vida conosco na Rádio TV Urupemba. E ele diz até o seguinte, né, que em grandes informações perdidas se recupera, né? O nosso amigo Rômulo Araújo, né, nosso secretário de Cultura, está aqui. E o Rômulo é uma dessas pessoas de rádio. Ele é pessoa de rádio porque sabe o que é a rádio. Ele conviveu nesse período que a gente está se referindo aqui, onde as rádios, né, tinham esse papel social, educativo e cultural. E o Rômulo é também de rádio porque o Rômulo, ele é eletrotécnico, né? O Rômulo mexe com tudo, né? Em campo, desde o campo profissional da eletrotécnica, inclusive o Rômulo, ele é um técnico de montagem, né? Junto até com o Miranda, eles talvez sejam os únicos, né, que montam antenas de rádios, né? E o Rômulo é uma pessoa assim que tem uma compreensão muito boa, né, do que foi, do que é o rádio, dentro desse contexto que nós estávamos abordando, né, como também do rádio do ponto de vista tecnológico, o que é o rádio em si. Somando-se a isso, o Rômulo, né, também tem a sua sapiência e o seu talento musical. O Rômulo Araújo, que a gente está falando, não é nada mais, nada menos do que o baterista do conjunto Os Águias, né? Que aí foi um conjunto que, se espelhando naquilo que o mundo expressava no final dos anos 60, início dos anos 70, no campo musical, né? Eles, né, esses jovens se aglutinaram, se juntaram em Barbalha e criaram um conjunto de grande expressão, né, imitando aquilo que é bom, espelhando aquilo que é bom, né, que era a Jovem Guarda, e se espelhando também nos Beatles, né, na música de Liverpool. Você pega o Rômulo Araújo, o Silvino, né, Neves, né, que médico, mora no Crato, você pega o Zé Alênio,
Você pega o Chagas, né? Você pega o Antônio Libério, que também é locutor de rádio, vivenciou esse período de rádio que a gente se referiu, e essa geração, né, que se agrega, né, na mesma geração do Rômulo Araújo, também demarcaram o seu papel social aqui em Barbalha, no campo artístico. E você imagina o que é uma cidade do interior, nos anos 60, sendo influenciada pelos Beatles. E os jovens se reúnem para cantar os Beatles, todos já falam inglês, todos cantam e faz shows no Nordeste todo. Né? Quer dizer, então, para aquele momento, naquela época, era algo assim explosivo, né? Era algo assim que nem toda a cidade viveu. Né? Pessoas que estavam na frente do seu tempo. Né? Essa geração aí dos Águias, uma geração se constitui uma geração de vanguarda, né? Estava sempre na frente. Era os Beatles acontecendo e eles cantando aquilo que os Beatles cantavam naquele momento. Era a Jovem Guarda aparecendo e eles vivenciando a Jovem Guarda naquele mesmo instante do sucesso da Jovem Guarda. Inclusive os Águias, foi o conjunto Os Águias, né, que fizeram a abertura do show de Roberto Carlos, quando o Roberto Carlos veio pela primeira vez ao Cariri. Inclusive havia uma foto recentemente, né, do Antônio Libério com o João Hilário, né, o Wilton Bezerra, tudo conversando com o Roberto Carlos. Parecia um jovem, parecia umas criancinhas, tudo jovem ainda, na primeira vinda de Roberto Carlos. Né? E assim, essa geração sempre esteve à frente do seu tempo, né, e na musicalidade, né, fazendo acontecer numa cidade do interior, no Nordeste brasileiro, aquilo que estava acontecendo no mundo, desde Liverpool, os Estados Unidos, né, a Inglaterra, os Estados Unidos, era trazida para Barbalha, era trazida para o Cariri, para o interior do Nordeste, a partir dos shows que esse conjunto fazia com esses estilos musicais, percorrendo todo o interior do Nordeste. E aí isso me recorda bem, né, porque eu era criança na época, eu morava na Rua dos Cariris. E a Rua dos Cariris era o local onde o conjunto Os Águias ensaiava. Então eu e a meninada da minha época, nós íamos ali para as grades lá daquela casa do seu João Coelho, e ficava aqueles rostinhos, né, entre um ferro de uma grade e outra, cheio de meninos, crianças, assistindo o quê? O ensaio dos Águias. Você imaginou o que é, né, a criança, né, ter sua infância assistindo os ensaios dos Águias? E aquilo para a gente, quando a gente via as caixas de som tocando, que eram aquelas caixas de som Giannini, né, que eram pequeninhas, né, hoje a gente acha pequena, inclusive de válvula e tudo, mas para a gente que era criança eram umas caixas imensas. E quando a gente ouvia o som, dizia, os Águias estão ensaiando, a meninada toda ia para as grades ouvir 1 hora, 2 horas de ensaio dos Águias. Né? Quer dizer, então é uma juventude que foi premiada, né? Uma juventude, uma infância que foi premiada para isso. Uma infância que foi premiada no momento em que Raul Seixas desponta com suas músicas. E a gente, como garotos, passava a aprender todas as músicas de Raul Seixas. E a escola facilitava, né, os dons artísticos das pessoas. As escolas, no final da aula, geralmente na sexta-feira, as professoras incentivavam os dotes artísticos dos estudantes e criavam aquilo que a gente chama as aulas de sessão. Quem sabia cantar ia lá para frente da sala e cantava para os colegas, pertinho da professora. Quem sabia recitar, levantava o dedo, a professora chamava, ia para frente lá da sala, na frente dos colegas, e declamava sua poesia, jograi, e muitas outras, né, formas de atividades artísticas. Então, geralmente, isso acontecia na sexta-feira. A escola, ela abria um espaço para isso. E isso ia tirando a timidez do jovem, das crianças. A escola começava a abrir espaço para que você perdesse a timidez. Né? E quando você não cantava ou recitava em sala de aula, nesses momentos que a professora permitia, que geralmente era no final de semana, na última aula da sexta-feira, existia as sessões, dia do estudante, dia das mães, né, dia dos pais, dia do professor, tinha as sessões, que nesse momento se reunia todo o colégio para assistir aquelas sessões,
e os alunos se apresentavam em números artísticos, né? Seja cantando, declamando poesia, né? Jograis e tudo. Então a escola, ela permitia com que os estudantes fossem exercendo, né, aqueles dons, aqueles dotes, né, que eles tinham dentro de si, né, que geralmente em outro local não tinha a oportunidade de expor. E muita gente dessa geração que perdeu a timidez, né, que passaram a exercer a dimensão artística em sua vida, é dessa geração. Você pega o Panticola, é dessa geração, eu sou dessa geração, né? Isso nos levou, né, a uma interatividade com o mundo, né? Fez com que essa geração perdesse a inibição. E isso é o papel da escola, né? Isso é o papel da rádio. Então a gente fica assim, muito contente, né, em ter o Rômulo Araújo nos ouvindo, o Sávio, a Lourdes, né, o Roberto, né, a Luciana e tantas outras pessoas. A gente avisa que esse programa, como todos os outros que a gente faz, ele fica gravado, né, no Facebook, nós estamos transmitindo simultaneamente em 2 canais. A gente está transmitindo simultaneamente para o Facebook, no site da Rádio TV Urupemba, e estamos transmitindo também para o Facebook. Então a gente transmite para o Facebook e a gente transmite para o YouTube. E o programa fica aí gravado para que você compartilhe, para que você reviva. Vale dizer também que a Rádio TV Urupemba, ela tem um site. E o site é Música 24 Horas. Se você vai lá no Google e digita Rádio TV Urupemba, vai te conduzir para um site que é 24 horas música ao vivo. E quando a gente tem um tempo, como a gente está fazendo agora, a gente faz como a gente está fazendo agora, fazendo esse papo interativo com vocês, mediado pelas redes sociais. E a gente falou demais, nós vamos, né, de mais música. Chico Nogueira, Água de Lavar, do disco Sol Brilhante. Minha mãe lavando roupa entre os pássaros no quintal, claro dia de verão, a tremular no varal, e o menino sonhador, olhando o vento a balançar, quando claro e branco dia iluminou meu olhar. Daquele pano escorriam cristais de azul turquesa, anis que do céu emanavam numa manhã de pureza. Minha mãe lavando roupa, clareava o algodão, e a espuma daquela água eram nuvens em minhas mãos. Minha mãe lavando roupa, lavava assim aquele dia, cristais do céu, dos cristais do dia e das águas cristalinas. Minha mãe lavando roupa, clareava o algodão, lavava minha vida inteira na fonte do seu coração. Água de lavar, lavadeira, ia. Água de lavar, mãe clareia. Água de lavar, lavadeira, ia. Água de lavar, mãe clareia. Água de lavar, lavadeira, ia. Água de lavar, mãe clareia. O céu, a roupa, o vento, uma voz e uma canção. No brilho do dia, o momento gravou-se no meu coração. Todo azul da minha vida atingia em minha visão. Pano que mãe estendia, fazenda de amor e algodão. Todo azul da minha vida atingia em minha visão. Pano que mãe estendia, fazenda de amor e algodão. Água de lavar, lavadeira, ia. Água de lavar, mãe clareia. Água de lavar, lavadeira, ia. Água de lavar, mãe clareia. Água de lavar, lavadeira, ia. Água de lavar, mãe clareia. Água de lavar, lavadeira, ia. Água de lavar, mãe clareia. Água de lavar,
isso aí você só escuta aqui, né? Aqui a gente tem muita coisa do fundo do baú e a gente só escuta aqui na Rádio TV Urupemba, peneirando a vida. Como também essa aqui, né? Folia de Chico Nogueira também. Lembrando Dia de Reis. 25 de dezembro, quando Jesus nasceu, galo cantou de noite, pura luz se acendeu. Passarinhos cantaram, chegou menino Deus. Planta de fruta, pronta frutificou, sob a luz da estrela, que aos reis magos guiou. A folia sagrada, relembrando a visita dos três reis ao continua hoje em dia, segue de casa em casa, cantando com alegria. Este sagrado brincar está cumprindo a função, Deus menino nasceu, salvação, e a folia correu cada lado do sertão. Cada na folia traz no peito cantante o som da viola, pandeiro errante, em honra ao menino e aos reis caminhantes. Bela música, né? Essa última aí é Folia e ela integra o ritmo musical da Folia de Reis, né? Que tem sua origem no interior mineiro, no interior goiano, né? No interior de Mato Grosso, e que a Folia de Reis está para o Cerrado, como o reisado está aqui no Nordeste para Caatinga, né? E é isso. A gente quer aqui lembrar que ontem nós participamos de uma live, certo? Essa live ela foi organizada pelo grupo Currupio de teatro, que está fazendo a programação relacionada ao mês de aniversário da cidade, né? Dia do município. E a gente foi convidado ontem para participar dessa live. E foi muito boa, né? Nós fizemos uma abordagem sobre a formação da cidade de Barbalha no contexto do sertão nordestino, né? Um pouco de formação do território, formação cultural, histórica da cidade, e é a nossa colaboração, né? Que a gente dá, né? Que outras instituições, como o Corpo do Teatro, possa, né, fazer programações, e a gente está sempre disposto a contribuir quando a gente pode,
é muito importante as instituições culturais do município de Barbalha e do Cariri. Né? Ele foi falar em cultura, instituições e artistas, vai ser implementada, né, a lei Aldir Blanc, né, que é a lei de emergência cultural, que foi uma conquista de todos os artistas e instituições culturais do Brasil, vitimadas, né, pela paralisação de suas atividades, porque a arte, né, foi um dos setores a primeira a parar, porque para ter arte tem que ter pessoas, né? Imagina os circos, né? Os circos estão aí parados, o teatro, as instituições estão fechadas, né? E precisa de manutenção, os artistas de barzinho não tocam, não está tendo show, e aí além dos artistas tem toda uma cadeia, né, de pessoas envolvidas, com o pessoal do som, da iluminação, e a classe artística está parada, né? Porque quando não se permite mais um aglomerado de pessoas, automaticamente sai com um tiro de misericórdia na arte. E aí a arte colabora porque o artista, o poeta, né, a arte quer a vida. E aí a classe artística, as instituições estão paradas desde o início da pandemia. E porque para você ter cinema, você vai ter que ter público, para ter show de barzinho tem que ter público, para ter show, qualquer tipo de show, vai ter que ter aglomerados, né? Para ter circo, você vai ter que ter o público, para ter festival tem que ter o público, para ter teatro tem que ter o público, e aí os cantores e as instituições culturais e todas aquelas pessoas que vivem em torno da arte estão sendo prejudicadas, e o artista sabe o que é a vida, né? E o artista é muito consciente no sentido de colaborar, né, com o isolamento social. E para isso a classe artística se mobilizou em todo o país, né? Foi apresentada uma lei através da deputada Jandira Pegali, com tantos outros, né, que se uniram em torno dela, a partir da reivindicação dos artistas, né? E foi conseguido aprovar a lei de emergência cultural, que será aplicada numa parte dos recursos são destinados aos municípios, né? E é bom que se diga que os municípios vão ser contemplados nesse recurso, né? Juazeiro, Crato, Barbalha, do país todo, né? No caso aqui de Barbalha vai ser mais de R$400 mil, né? Para amparar a classe artística. E esse dinheiro só pode ser gasto com instituições e com artistas. A prefeitura não pode gastar o dinheiro em atividades dela mesma. Nem aqui, não é só Barbalha, eu falo do poder público, as prefeituras só podem gastar com terceiros, né? A mesma coisa até com o governo do estado do Ceará, através da Secretaria de Cultura e outras secretarias de cultura de outros estados, né? Vão receber também parte do dinheiro que serão aplicados em atividades culturais, instituições, né? Nos protagonistas da arte, né? E é isso. Então ontem a gente teve essa participação na live, né, do Grupo Currupio de teatro, né, que é liderado pelo Raimundinho, pela Aline, pelo Mamá, né, presidido atualmente pelo Alisson, e foi muito importante. Está lá no Instagram, Currupio Povo Cariri, você pode acessar. E ontem também, né, foi constituída a nova diretoria da Escola de Saberes de Barbalha para o próximo biênio, e a gente deseja essa turma boa, muita unidade, muita força, né? Está assumindo a instituição num momento difícil como esse que estamos vivendo em todo o país, mas a arte, a cultura, sobretudo a cultura de raiz, ela tem esse poder, né, de revigorar as forças e as energias, né? E aí a gente espera, né, que se tenha um bom êxito nesse mandato, bem como o Centro Pro Memória de Barbalha terá nos próximos dias também renovada a sua direção. Então a gente agradece, estamos, né, nos encaminhando para o final do nosso programa. Amanhã a gente vai buscar fazer aqui um novo programa e vamos, né, cantando sempre a boa música, né, buscando sempre as músicas que são legais, né, que faz com que os ouvidos da gente
tenha uma sonoridade boa. E para fechar, vou fechar com aqui do tempo do rádio, né? Música que se tocou muito nos anos 70, música assim simples, mas foi muito representativa e marcou uma geração. Essa música ela é cantada pelos Carbonos. Os Carbonos, olha o conjunto, os Carbonos, né? Existiam os Fígoros, existiam Secos e Molhados, e eram umas características musicais muito interessantes na época. E a gente vai tocar para matar saudade aqui de uma geração cinquentona, setentona, quarentona, Sansão e Dalila. Agora, Paulo Diniz, Canoeiro, matando saudade. Vai, canoeiro, vai canoar. Vai, canoeiro, canoeirar. Leito do rio pra Iemanjá. Leva teu santo, teu patuá. Canoeiro, a sorte se avista no norte. Canoeiro, o vento te arrasta pra lá. Canoeiro, vai. Canoeiro, vem. Tem o peito bronze queimado de sol e coberto de fé. Dá amor até a quem lhe negou. Tem o peito bronze queimado de sol e coberto de fé. Canoeiro vai, canoeiro vem. Vai, canoeiro.
vai canoar. Vai canoeiro, canoeirar. E aí a gente encerra com Quinteto Violado, Roda de Ciranda. Uma boa noite para você e a gente pede que você continue conosco, curtindo nosso site e aqui ligado na rádio. Menina, pra onde você vai, morena? De braços com sua colega eu vou para um banho salgado, morena, na praia de Ponta de Pedra eu vou. Para um banho salgado, morena, na praia de Ponta de Pedra eu vou. Debaixo d'água tem lodo, debaixo do lodo é fundo. Quem tem amor tem ciúme, tem raiva de todo mundo. Debaixo d'água tem lodo, debaixo do lodo é fundo. Quem tem amor tem ciúme, tem raiva de todo mundo. No mês de maio, 7 estrelas ninguém vê. Oi, ai, a moça, você não caia fora da linha. Saí de casa pra brincar outro ano novo. Diga, meu povo, só chego de manhãzinha. Quero beber água, eu quero beber água na casa do meu amor. Eu quero beber água, eu quero beber água, eu quero beber água na casa do meu amor. Eu quero beber água. A maré que enche vaza, deixa a praia descoberta. Vai-se um amor e vem outro, nunca vi coisa mais certa. Quero beber água, eu quero beber água na casa do meu amor. Eu quero beber água, eu quero beber água, eu quero beber água na casa do meu amor. Eu quero beber água. Mandei fazer um relógio da casca do caranguejo para marcar os minutos das horas que não te vejo. Eu quero beber água, eu quero beber água na casa do meu amor. Eu quero beber água, eu quero beber água, eu quero beber água na casa do meu amor. Eu quero beber água, eu quero beber água, eu quero beber água na casa do meu amor. Eu quero beber água, quero beber água, eu quero beber água na casa do meu amor. Eu quero beber. E amanhã nós estaremos aqui fazendo outra transmissão. O nosso programa vai ficar aí, né, demarcando o espaço no mural do Facebook e também no YouTube, para que você possa rever esse programa, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco, né, nesse momento, prestigiando a Rádio TV Urupemba de Barbalha. E vamos encerrar com uma pessoa bem nossa, sertaneja, né, que é o Santana, né, e uma música linda, né, que faz a gente refletir sobre o passado, sobre o presente, além da riqueza de sonoridade e melodia. Tempos de Meninos, Santana, encerrando nosso programa. Era o caminho da roça, pureza de Maria, a folha verde no mato, a chuva quando caía, passarinho, rio, regate, a natureza sorria. Era o beijo que eu cultivava, a vida que eu bem queria,
do jeito que eu sonhava, realmente acontecia. Queria um fruto eu plantava, vingava, o fruto eu comia. Da morte eu não tinha medo, a morte eu não conhecia. Não tinha nenhum segredo, andava ao mato sem guia. Nunca era tarde nem cedo, meia-noite ou meio-dia. Fui menino mais que 7, ou 17 léguas e meia. Menino fui cacetete, menino fogo nas veias. Bola de gude, pivete, menino bola de meia. Fui menino meia-noite, menino fui meio-dia. Menino vento de açoite, fui o vento da folia. Menino trovão da noite, fui chuva, fui invernia. Fui menino pistoleiro, menino caramanchão. Menino fui sapateiro, menino carro de mão. Menino fui cangaceiro, menino fui lampião. Menino também menino fui, o tempo deu minha alma sua. Deu-me batentes de bares, deu minha vida nua e crua. Becos, esquinas, meus lares, moleque, ponta de rua. Oi, yeah, 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 kundeyo. Yeah, 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 kundeyo. Yeah, 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 kundeyo. Yeah, 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 hey, 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 la, hey, 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 la, la, hey, 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 la, la, le, le. Menino também menino fui, o tempo deu minha alma sua. Deu-me batentes de bares, deu minha vida nua e crua. Becos, esquinas, meus lares, moleque, ponta de rua. Oi, yeah, 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 tundeyo. Yeah, 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 tundeyo. Yeah, 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 tundeyo. Yeah, 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 ah, hey, 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 la, hey, 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 la, la, hey, 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 la, la, hey, 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 ah, hey, 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 ah, hey, 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 la, la, hey, 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 ah, hey. Bela música. Amanhã estaremos de volta. Maltratei